Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a solenidade de hoje é de uma grande riqueza para nós, porque é uma das notas da nossa igreja. Nós somos a Igreja Católica, não é isso? Romana. E quando nós falamos que nós somos apostólicos, é porque a nossa fé vem dos apóstolos. Celebrar hoje Pedro, celebrar Paulo, é celebrar a nossa fé, é celebrar a igreja. É uma grande alegria para nós sermos católicos. Eu não sei se você consegue experimentar ou beber dessa alegria, mas é uma grande alegria poder dizer que o nosso batismo nos incorpora a essa igreja, nos faz pertença a essa igreja e nós somos pedras vivas nesse edifício, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente tem essa dimensão das colunas, porque de fato sustenta um edifício, e assim, na fé de Pedro, na coragem de Paulo, no amor de Paulo, a fé chegou até nós nos dias de hoje, e nós nos alegramos. Nós temos também, amados irmãos e irmãs, nos alegrar pela vida do vigário de Cristo, hoje sucessor de Pedro, Papa Leão, que há poucos dias subiu, à honra do papado, ao serviço do papado da barca de Cristo, e como servo dos servos de Deus, Esse é o primeiro título do Papa, atribuído por Leão Magno, quando foi feito, Papa. Ele diz: quem é o Papa? Servo servorum Dei, é o servo dos servos de Deus, ele é o último. A gente pensa que é o primeiro, não, ele é o último na escala, porque ele é o primeiro a servir a todos, e coloca a sua vida à disposição de todos. Ontem, quando rezava as vésperas, a primeira oração do dia dessa solenidade, é uma poesia bonita que vai dizer que o céu se pintou de vermelho, e o azul tornou-se púrpura, tornou-se sangue, para nos recordar, e assim nós vestimos hoje o vermelho para lembrar o sangue dos mártires. Como Pedro deu a vida, a tradição diz que morreu crucificado. Como Paulo deu a vida pela espada, sendo decapitado. E no sangue desses homens, na entrega desses homens, a nossa fé vai se erguendo, vai se fazendo. E o dia de hoje nos faz trazer e encher o nosso coração de grande alegria, de grande entusiasmo. Se olhamos hoje para essa leitura, quando nosso Senhor pergunta para Pedro: Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Mas e você? Para você, quem eu sou? E Pedro faz sua confissão de fé: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Hoje pela manhã, Santo Padre rezou dentro da Basílica de São Pedro, diante do altar da confissão. E no altar da confissão é essa experiência desse texto, onde Pedro responde a nosso Senhor: tu és o Cristo, confessando a sua fé. Depois dele vieram tantos confessores, tantos mártires, homens e mulheres que entregaram a vida por causa de nosso Senhor, mas na fé deste, que é para nós hoje coluna, sustentáculo, mistério. Hoje celebrava o nosso Papa diante do túmulo, em cima do túmulo de Pedro, assim acredita a tradição. Gente, são imagens belíssimas. Aonde ele estava celebrando? No túmulo de Pedro, em cima do martírio de Pedro, aonde ele entregou e doou a vida. Se você vai a Roma também, você faz os caminhos de São Paulo, existe um determinado lugar onde foi o martírio de São Paulo e ali foi construída uma igreja. A gente encontra 3 fontes que não existiam até a morte de Paulo. E segundo a tradição da igreja,
Quando cortaram a cabeça de Paulo, a cabeça dele quicou 3 vezes. E em cada lugar nasceu uma fonte de água, e jorra até hoje. E a gente vê o amor de São Paulo pela evangelização. Olhemos para os textos de hoje, a coragem e a ousadia de Pedro diante dessa realidade, torturados, perseguidos, né? Nós já tínhamos Tiago, que tinha sido morto, toda a perseguição, e ele não teve medo de anunciar. E diante ali daquela realidade, as correntes se caem e ele coloca-se em pé. E por que ele estava preso? Por fazer o bem, por fazer um aleijado andar. Ele tinha a mesma autoridade de Cristo, os mesmos milagres que nosso Senhor realizou acompanharam os apóstolos e acompanham em tempos de hoje. Nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos hoje o testemunho, a carta de São Paulo. Já no fim da vida prisioneiro, ele escreve: desde que eu me entendo por católico, hoje em dia tudo se tornou mais fácil, né? Então, quando alguém morre, se manda lá um cardzinho, todo mundo sabe fazer um card no WhatsApp, né? Até coloca luto por não sei quem. Mas no meu tempo, né, quando era mais novo, não sei se vocês lembram disso, quando alguém morria, fazia o santinho daquela pessoa, né? Botava a cara, escolhia uma frase, e geralmente era essa, da carta de São Paulo a Timóteo: combati o bom, todo mundo sabe. Mas será que aquela pessoa combateu mesmo o combate? Será que ela guardou a fé? Às vezes eu ficava pensando, né? A gente atribui a fala de Paulo. Por que Paulo escreveu? Irmãos, vamos nos colocar naquele ambiente. Ele prisioneiro, ele em Roma, prestes a dar a vida. Ele escreve seu testamento: eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé, eu completei a corrida. Imagina chegar no fim da vida, ter essa coragem. Olha o que ele vai dizer: agora é reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, vai me dar, mas também a todos que esperam com amor. Somos nós. Essa palavra, ela ultrapassou o tempo. Nós hoje esperamos com amor, nós esperamos a manifestação gloriosa do Senhor. E não sei quanto a você, mas eu quero combater o meu combate. Eu quero guardar a minha fé. E hoje eu lhe pergunto, diante do testemunho dos apóstolos: como anda a tua fé? Aquecida, fervorosa, firme, ou fraca, sem brilho, sem cor? A gente mede a fé pelo nosso modo de viver. A gente mede a fé pelo nosso modo de expressar. Padre, eu tenho fé, mas eu não vou na igreja não, na missa ou de vez em quando. Que fé é essa? Que não me faz rezar com a minha comunidade, que não me faz lançar-me no mistério. Essa é uma fé individual. A nossa fé, ela é comunitária. Cada um tem fé, mas ela se une num corpo, que é a igreja, que é o mistério do corpo de Cristo. E nós participamos dessa graça. Nós somos igreja católica. Vamos pensar nessa nota: católica. Às vezes para nós no Brasil é muito distante. Mas quando nós vivemos no exterior, e eu tive a oportunidade de viver em uma missão onde tem outras religiões, os muçulmanos, os hindus, aqueles que trazem religiões pagãs, poder dizer: eu sou católico, nós somos reconhecidos, aquele ali é católico, aquele ali é cristão, carrega a marca de Cristo. Nós somos igreja católica, nós somos apostólico, fundados sobre a fé dos apóstolos. Irmãos, presta atenção, até mesmo as graças. Olha o que nosso Senhor disse a Pedro: tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligares será ligado no céu. O Senhor deu a Pedro as chaves, deu a Pedro a autoridade, e ele faz participar com os outros. Olhemos para o ministério ordenado, olhemos para o sacerdócio. Os presbíteros são colaboradores dos bispos, que são sucessores legítimos dos apóstolos. No dia que eu fui ordenado, o bispo aqui, bem aqui, após a ordenação, ele soprou no meu ouvido as seguintes frases: agora tens a faculdade de perdoar os pecados.
e eu lhe confiro essa faculdade. E depois isso vem como que por escrito, porque o dom de perdoar os pecados é da igreja, é graça apostólica. O mistério que o padre celebra é porque lhe foi conferido uma graça através de um sucessor de Cristo. Olha comigo a longo prazo de história. Um bispo me ordenou, certo? Esse bispo foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por um bispo. Coloca isso em escala. Chegou em um dos apóstolos dos 12. Já tinham pensado nisso? Alguém transmitiu a imposição de mãos, alguém transmitiu a fé. Todas essas graças nos fazem alegrar no dia de hoje. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Leão, rezemos pelos nossos bispos, rezemos pela nossa igreja, amemos nossa igreja. E parabéns para você que é a igreja, que tem essa fé viva. E se você tinha se esquecido dessa beleza, eu espero que este evangelho e essa celebração lhe seja causa de alegria e de entusiasmo. Quem é o Senhor para você? E aqui eu termino. Quem é Jesus para você? Quem é? Qual é a tua confissão de fé? E se for preciso o martírio, e se for preciso dar a vida diante de uma celebração como essa, eu me pergunto, e eu gostaria que você te perguntasse também, o que eu ainda tenho a realizar? Qual missão eu ainda tenho a cumprir com a minha vida? Eu ainda não terminei minha carreira, estou combatendo aqui o meu combate. Você já encerrou? Está pronto para partir? Já vai morrer? Se ainda não, tens algo a realizar. E se tens algo a realizar, é preciso pensar nessa missão, é preciso pensar nessa graça, que nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente te ajudar. E eu termino essa homilia agradecendo ao Senhor, que nos libertou das correntes e tem conduzido a igreja em tempos de perseguição. Agradeço ao Senhor, como diz Paulo, que nos liberta da boca dos leões, porque a igreja não vai ser vencida pelo poder de Satanás, pelo contrário. A igreja vai subsistir, vai manter-se firme, e mesmo que, como disse o Papa Bento um dia, seja um pequeno povo, um pequeno resto que vai sobrar, que vai viver a fé autêntica, muitos vão passar, muitos vão desistir, mas vai sobrar o pequeno rebanho. É a imagem antiga de Israel, o resto de Israel, a porção da herança. Não sei quanto a você, mas eu quero ser contado nesse número. Eu quero estar nesse número, nessa porção, que quer viver essas graças, manter-se firme, manter-se em pé diante da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.